Meu bem, desculpe a comparação que eu vou fazer. Você vai ficar muito zangada, mas eu vou dizer. Você não é doce de coco, mas abusei de você. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos ouvintes que acompanham nosso programa, a gente começa com essa música aqui. Interessante essa música, não é? Uma letra dessa. É uma maneira não muito romântica de terminar um relacionamento, acabar com um namoro. Né? Isso aí é uma música de 1900 antigamente. Quem é da minha época se lembra que o Wanderlei Cardoso gravou essa música, né? Doce de Coco. Como é que pode, não é? Acabar um relacionamento, né? Terminar um relacionamento, um namoro, uma coisa assim, com uma comparação dessa, né? Você não é doce de coco, mas eu enjoei de você. E fez muito sucesso lá em 1900 antigamente. Eu digo 1900 antigamente porque eu não me lembro qual foi o ano, faz muito tempo. Então esse Wanderlei Cardoso fez muito sucesso com essa música. Então naquele tempo também Gerard Adriane, né? Gerard Adriane fazia muito sucesso. E assim está começando mais o nosso programa, com essa músicazinha do Wanderlei Cardoso, relembrando os velhos tempos, né? Dando o exemplo de como não se deve, né, terminar um relacionamento, um namoro, uma coisa assim. Como não se deve. Nós devemos procurar uma maneira mais, né, romântica de fazer isso. Está começando o Varela no Ar, o programa do Varela já está no ar na internet, no YouTube. Acesse Jonas Varela e clique em pesquisar. A nossa intenção é colocarmos a Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, desde o primeiro livro, Gênesis, até Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e do livro Evangelho segundo Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, até o último livro, Apocalipse, de João Evangelista. Isto em todos os seus capítulos e versículos, no Velho Testamento e no Novo Testamento, ou seja, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, para que todos possam escutar a palavra do Senhor e incentivar a sua leitura. É a nossa intenção, a minha, Jonas Varela, e dos nossos diretores Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. Esperamos concluirmos esta obra. Que o Senhor nosso Deus nos ilumine, nos proteja, nos abençoe. Que o Senhor nosso Deus nos permita concluirmos esta obra. Que ela seja para o bem da humanidade, para a salvação de todos os seres humanos, infinitamente amados pelo Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus nos mereça esta graça, que o Senhor nosso Deus nos dê esta graça. No programa de hoje, nós faremos a leitura do capítulo 23, com todos os seus versículos, do livro Evangelho segundo Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E assim nos diz o Senhor, no capítulo 23, versículo 1 do livro Evangelho segundo Mateus. Advertência a respeito dos escribas e dos fariseus. Depois, Jesus falou às multidões e aos discípulos. Mateus 23, 2. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Mateus 23, 3. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Mateus 23, 4. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Mateus 23, 5. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas, com trechos da lei, e põem no manto franjas bem longas. Mateus 23, 6. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas. Mateus capítulo 23, 7. De serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de rabi.
Mateus 23:8. Quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Mateus 23:9. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Mateus 23:10. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Mateus 23:11. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Mateus 23:12. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 13. 7 ais dirigidos aos escribas e aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais aos outros o reino dos céus, mas vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Mateus 23:14. Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém. E quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:16. Ai de vós, guias cegos, dizeis, se alguém jura pelo santuário, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do santuário, então vale. Mateus 23:17. Insensatos e cegos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Mateus 23:18. Dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferenda que está sobre o altar, então vale. Mateus 23:19. Cegos, que é mais importante, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Mateus 23:20. De fato, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Mateus 23:21. E quem jura pelo santuário, jura por ele e por Deus, que habita no santuário. Mateus 23:22. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia e a fidelidade. Isto é que deveríeis praticar, sem contudo deixar aquilo. Mateus 23:24. Guias cegos, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Mateus capítulo 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o corpo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Mateus 23:26. Fariseu cego, limpa primeiro o corpo por dentro, que também por fora ficará limpo. Mateus 23:27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda a podridão. Mateus 23:28. Assim também vós, por fora,
pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Mateus 23, 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. Mateus 23, 30. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Mateus 23, 31. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Mateus 23, 32. Vós, pois, completai a medida de vossos pais. Mateus 23, 33. Serpentes, víboras que sois, como escapareis da condenação ao inferno? Mateus 23, 34. Vede, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e expulsareis de cidade em cidade. Mateus 23, 35. Deste modo recairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado na terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que assassinastes entre o santuário e o altar. Mateus capítulo 23, versículo 36. Em verdade vos digo, tudo isso vai recair sobre esta geração. Lamento sobre Jerusalém. Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas não quisestes. Mateus capítulo 28, versículo 30, capítulo 23, versículo 38. Vede, vossa casa ficará deserta. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 39. Pois eu vos digo, desde agora não mais me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, queridos ouvintes que acompanham o nosso programa, nós concluímos aqui a leitura do capítulo 23 do livro Evangelho segundo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada nas Sagradas Escrituras, em todos os seus versículos. Voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 24 do livro Evangelho segundo Mateus, sermão escatológico, anúncio da destruição do templo. Até lá, tudo de bom, fique com Deus.